Boa Essa noite. Bruninha Vívia que entrou aí sou eu, viu, Juliana Carvalho? Tá, jóia, Juliana. Obrigada. De nada. Gente, alguém tem assistido às aulas depois? Ah, que bom. Bom, então, tem permissão para gravar a aula, gente? Por favor, vocês poderiam me responder, que aí já colocaria para gravar aqui agora. Ok? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Como eu disse, a gente vai falar sobre o aborto, tá? O tema aborto, ele é muito controverso, tá? Pois envolve vários fatores, né? Envolve a sociedade, a família, a religião, da mesma forma que a gente viu semana passada, quanto ao tema que nós vimos na semana passada, né? Sobre a eutanásia, né? Então, é um tema também muito influenciado pela religião, tá? Mas é um tema também que ele versa sobre o direito da mulher sobre o seu próprio corpo, né? Sobre a vida, sobre a liberdade. Então, o objetivo que a gente tem nesse primeiro momento vai ser tratar o crime de aborto, né? E sua descriminalização, tendo por base os julgados do Supremo Tribunal Federal, a doutrina e as leis, tá bom? Qualquer momento, se tiver dúvidas, vocês podem me interromper, eu vou tentando saná-las e a gente vai prosseguindo a aula da melhor forma possível. Bom, gente, olha, atualmente o Supremo Tribunal Federal, ele em seus julgados tem sido a favor da descriminalização do aborto, tá? Um fato relevante e notório que eu posso citar foi um crime, suposto crime de aborto cometido no estado do Rio de Janeiro, onde o Tribunal do Rio de Janeiro ele concedeu um habeas corpus, tá? Onde os ministros lá do Rio de Janeiro entenderam que o aborto até 3 meses do período de gestação não gera crime nenhum. Tá, gente? Então, assim, é, aí resta a pergunta, né? A partir de 6 meses seria crime? Então, é algo que a gente vai tentar desmistificar aqui no decorrer da, da nossa aula de hoje. É, gente, eu tô com uma alergia terrível, minha orelha tá coçando, tô tomando água toda hora. Não sei o que aconteceu, tá? Então, vocês me desculpem aí essa, essas interrupções. É, então, gente, a escolha por esse tema, ela é pautada na questão que todos nós, seres humanos, um dia já fomos embriões, né? E por isso tem teses aí que entendem que a partir do momento que você é um embrião ali, passa, aquele embrião tem o direito de expectativa de vida, né? Então, e como a gente já viu, a questão da vida ela é primordial, né, na nossa lei maior, tá? É, o direito à vida, como a gente está falando, né, por ser primordial, é, sem a vida a gente não teria como desfrutar dos demais direitos, né? Ela está assegurada pela Constituição Federal. E nós vamos tentar explorar um pouquinho da complexidade do aborto, tipo de aborto, história, o entendimento de respeito desse tema, né? Se vocês notarem, como eu já tinha falado, esse tema tem total ligação com a dignidade da pessoa humana, né? Ele ressalta a importância de tal princípio, tendo em vista a nossa lei maior, esse fundamento na importância da prerrogativa
da pessoa com vida, né? A dignidade da pessoa humana, ela possui uma dupla aparência, remete ao dever do Estado de assegurar aos indivíduos direito social, como a saúde, moradia, né? Está previsto lá nos seus artigos, educação, dignidade, orgulho, ok? Teve uma manifestação aqui, deixa eu só ver o que está acontecendo. A minha imagem está parando, gente, ou é da Ronilda? Às vezes, sim. A minha? Isso. Às vezes a sua dá uma congelada. Igual, por Tá. exemplo, agora, Mas está atrapalhando a falar alguma coisa? às vezes dá uma cortada na fala, mas Tá. dá para gente entender. Vocês querem que eu tente desligar a câmera para ver se para de travar? O senhor que sabe, mas para mim isso não é necessidade, não. Tá, se piorar, então vocês me avisam, por favor. Tá? Sim. Então, gente, existe um grande conflito relativo à matéria, pois o aborto não se trata de apenas um direito individual, mas é um elemento de duas faces, no qual, de um lado, se pretende resguardar o direito do feto, e de outro também a gente tem que observar o direito da gestante, né? Vamos, então, quando a gente começa a falar de determinado tema, né, a gente sempre conceituar para a gente ter ideia do que seria esse tema, né? Por acaso, algum de vocês querem se arriscar aí a conceituar o que seria aborto? Muito bem. Então, já que não temos ninguém aí disposto a se arriscar, Seria vamos a. lá. Pode falar. Ah, não, pode deixar. O aborto natural seria o conceito, né? Eu gosto que engloba tudo, eu não sei. Não vou arriscar, não. Porque se eu colocar, não, se eu colocar na forma que eu penso, vai mais geral para o aborto natural, que é a expulsão, É, né, a contração do útero, expulsando o feto, né? Fazendo com sim, que a pessoa aborta. Agora, perfeitamente. no aborto já programado, é a questão de alguém com o uso de medicação, né, ou com o uso de o Não, mecânico que faz o aborto. não vamos aprofundar por enquanto, não. Vamos ficar só no conceito de aborto, tá? O conceito de aborto, independentemente se ele é voluntário, se ele é, né, natural, o conceito é o mesmo, tá? O aborto é a interrupção da gravidez, da qual resulta a morte do produto da concepção. Esse é o conceito, ok, gente? Agora, se essa interrupção vai ser violenta, vai ser legítima, vai ser é, voluntária, né? Vai ser de forma natural, isso aí são outros fatores, ok? Mas o conceito é a interrupção da gravidez, da qual resulta a morte do produto da concepção, ok? É, se vocês observarem esse conceito, essa parte da fecundação, no momento que se merece a proteção do direito penal, né? A partir do momento que há essa fecundação, ok? Ou seja, o que seria o aborto, então? Aborto seria a cessação da gravidez, cujo início se dá com a anidação, antes do termo normal, causando a morte do feto ou embrião, ok? Desta forma, o conceito de aborto nos remete ao momento em que se inicia a proteção jurídica à vida, tendo assim, né, diversas teorias respeitando o tema. Então, olha só, é, o aborto, né, ele, apesar de não haver uma previsão clara no Código Penal, tá, muitos julgados nos tribunais já têm determinado, né, de certa forma, as punições, ok?
lembrando que a partir do momento que ocorre a fecundação, esse ser, né, esse feto, esse embrião, já está preparado pelo, pelo direito à vida, que ele tem essa expectativa, ok? Acredito que esteja tranquilo, que ninguém pronunciou nada ainda, né? Bom, aí, qual parte, por favor, Juliane? Sim, olha só, a partir do momento que há fecundação, né, que existe o embrião, que passa a existir esse feto, esse embrião, esse feto, ele já é protegido, tá, pelas leis, pela Constituição, porque subentende que esse feto, ele é um ser vivo, que ele tem direito à vida, tá bom? O que antes da nidação? Vamos lá, eu tenho que saber o que você quer saber. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Seguinte, a dúvida é com relação ao conceito, que a fecundação, bom, eu não sei como é que está a concepção aí desses dois conceitos, da concepção e da anidação. A minha pergunta é, já passa a valer o direito à vida logo após a concepção, mesmo antes da anidação? Já passa, repete, por favor, já passa de direito à vida. Já passa a valer o direito à vida, mesmo antes da anidação? Mesmo antes, a partir da fecundação. Perfeito. Tá? Bom, gente. Tá congelando muito. A imagem, mas a voz também tá parando? Às vezes a voz corta. Mas, repete, por favor, que agora acabou. A menina, eu estava entendendo, mas a Juliana, eu acho que a Juliana, não sei, A estava partir do perguntando. momento, né, que existe a fecundação, esse embrião, depois do feto, ele passa a ter direito à vida, tá? Direito de proteção à vida, ou seja, ele já é assistido pela Constituição Federal. Respondi, Ana? Respondeu. Então, a partir do momento que houve a nidação, né, que ele fixou, está no momento que está vai começar todo o processo de desenvolvimento, então, a partir do momento, nesse momento, ele tem direito à vida, de não ser abortado. Aquele embrião passa a ter direito à vida, tá? Ou seja, ele não poderia ser abortado, tá? Agora, como eu disse, justamente, Cremilda, porque ele já é considerado um ser, né? Agora, como eu disse, a gente tem aí o STF, né? Com entendimentos, às vezes, um pouco contraditório, porque o que acontece? Até 3 meses aí, eles estão entendendo que se o aborto ocorrer, ele não é criminoso, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? Professor. Tem? Oi. Professor, boa noite. Você não me deu boa noite, boa noite. Aí, boa noite, cara. Me explica aí a nidação, porque eu cheguei agora do Odilon, não consegui pegar. A nidação é antes de fecundação, nidação, eu já tive uma aula até sobre isso, mas essa nidação aí eu não sei não. Cleusa, e essa questão técnica também eu não sei te explicar se é antes ou depois, não, tá? Eu sei que a partir da fecundação, ela se torna um feto, entendeu? Ah, tá, pensei que o senhor estava falando sobre o se direito torna feto, ao não, aborto. desculpa. A partir da fecundação, ele é um embrião. Isso. Né? O embrião, a partir do embrião, a partir do embrião, ele já passa a ter direito à vida. A gente está muito ruim no áudio.
aonde no direito, aonde que é questionado isso aí? Porque há vários braços de sim ou não. Então, onde que Sim. ocorre isso aí? Como assim, onde que ocorre? O direito Tem muitos, do aborto. tem muitos, na verdade, tem muitos juristas, né, doutrinadores, que entendem que a partir do momento que se torna um embrião, ele passa a ter direito à vida, ok? Ou seja, a expectativa de vida, né? Ele já tem aquele direito garantido pela Constituição Federal. E a gente já viu alguns doutrinadores também que têm um entendimento diferente. Como eu estava falando que você entrou um pouquinho atrasado, o nosso STF, a gente já tem, inclusive, o entendimento que até 3 meses de gravidez aí, se houver um aborto, se houver, né, não seria considerado crime, tá? Lógico, vai depender muito do caso, ok? Então, assim, a gente vai abordar justamente o que é e qual que é a visão da justiça perante isso. Ok. Tá, então vamos lá. É a partir Senão- da fecundação. É a partir da fecundação. Fecundou, ele passa a ter esse direito à vida. Só que vamos lá, gente. Então, só para entender. Mulher, vamos só pensar o seguinte: ele passa a ter direito à vida. Agora, a mulher, a partir do momento que ela é fecundada, ela não sabe que ela está grávida, né? Então, ela demora um pouquinho para descobrir, não é da hora para outra, né, gente? Vocês sabem disso. Então, assim, é a partir do momento da fecundação, tá? Fecundou, presume-se que esse embrião tem direito à vida. Alguma dúvida? Questionamento? Professor, É da Nubia mesmo? então, sou eu mesma. Então, eu tenho uma dúvida. Se o direito à vida é garantido, é um direito fundamental, né, garantido na Perfeito. Constituição, aí você citou aí que o STF tem um entendimento de que até 3 meses não é cometido crime, caso o aborto seja realizado. Mas, por exemplo, se alguns estudos mostram que a partir da fecundação já existe ali um ser, Uhum. E o STF, como poder judiciário, ele não Máximo, teria né? ele não teria o dever de proteger a Constituição, ou seja, de proteger esse direito à vida, que está garantido, que está previsto fundamentalmente na Constituição? Danúbio, excelente pergunta, né? Como eu estava falando, existem entendimentos divergentes, né? Existem entendimentos que não reconhecem o embrião como um detentor a um direito, tá? Então, assim, o que o STF faz, na verdade, é tentar minimizar a questão do crime, tá? Por quê? Porque, na verdade, o entendimento hoje do STF, né, que está sendo caracterizado pelo STF, é que eu inclusive acho que é uma afronta, assim, porque é uma coisa muito sem lógica, né? Porque a partir do momento que houve ali, que existe o embrião que está fecundado até 3 meses, não tem problema fazer o aborto. Eu acho assim, o STF está tentando minimizar o crime, até porque nosso Código Penal não traz isso de forma clara, tá? O crime do aborto. Então, ele só tenta minimizar. E a partir de 3 meses, ele considera como um crime normal. Isso que não dá para entender o posicionamento do STF, tá? Mas, assim, o que ele tem tentado fazer é minimizar a questão do crime por causa da pouca idade, né, do pouco tempo desse feto. É algo dúplice, né, que não dá para entender o comportamento, não dá para entender o entendimento dele nesse sentido, tá? Não, muito obrigado, professor, pela
pela resposta. Porque Realmente, isso realmente é para algo mim, parece estranho, né? bem Porque, contraditório. sim, sim, até 3 meses eles não consideram, depois consideram. Olha pra você ver que absurdo. Né? Os negócios. É. Recentemente, eles negaram, inclusive, a possibilidade de aborto para casos de microcefalia, né? Sim, Mas aí, sim. é, mas aí vamos aguardar para ver quais serão as os Olha próximos onde foi. entendimentos, né? Aí, para microcefalia, há pouco tempo, assim, já tem algum tempo, nem para o aborto, nem aborto que foi, a fecundação aconteceu por um crime, né, Uhum, um criminoso, os tribunais não permitiam. uhum, Então, assim, é uma coisa que realmente, nosso direito, ele ficou parado. Tudo. Você, hoje, é estuprada, engravida, não pode fazer o aborto daquele ato de violência que você sofreu. Então, assim, é uma questão mesmo que a gente vem trabalhar, o direito do humano, né, da mulher, porque pensa para você ver. Aí você é obrigado a ter a criança e olhar para aquela criança e lembrar o resto da sua vida de um dos piores momentos dela, né? Porque não tem, é filho e tudo, mas não tem jeito de não lembrar, né, gente? É um negócio, assim, absurdo. Então, há pouco tempo que os nossos tribunais, eles vêm reconhecendo esse direito de abortar, tá? Não tem muito tempo, não. Bom, podemos... Beleza, tem áudio ligado aí, turma. Olha só, então a gente tem duas espécies de aborto, né? O aborto natural espontâneo e o aborto provocado, né? Que é o doloso ou culposo, tá? O aborto natural ou espontâneo, ele ocorre quando o próprio organismo materno se encarrega de expulsar o produto da concepção, né? Então, assim, quando há algum problema na gravidez e o próprio organismo, ele expulsa aquele ser humano ali, né? Aquele embrião, aquele feto, e pondo fim à gravidez, né? Por outro lado, a gente tem o aborto provocado, né? A Ana falar. E essa provocação era dividida em doloso. O doloso, ele tem uma previsão no artigo 124 e 125 do Código Penal, tá? E 126 também. E para o aborto culposo não há previsão legal. Então, olha só, fica um negócio complicado, né? Se existe pena, quando se trata de dolo, de culpa, ele não tem pena. E aí, gente, é importante a gente trabalhar a questão de dolo e culpa, né? O que é dolo? O dolo é quando a pessoa sabe que aquilo está errado e mesmo assim faz, tá? E a culpa? A culpa, a pessoa às vezes não tem noção que aquilo está errado ou que ou às vezes tem noção e faz, mas não quer chegar nessa finalidade, né? Ou ele não sabe e comete, ou ele sabe, mas não tem a intenção de de cometer aquele crime. Então, ele é considerado culposo, ok? Doloso, a pessoa tem conhecimento e quer um objetivo, né? Então, ela sabe como fazer um aborto e tem o objetivo daquele aborto, tá? Quando se tratar de doloso, aí sim, né? Ele é previsto pelo Código Penal e quando se tratar de culposo, ele não é previsto, tá? Bom, vamos prosseguir.
Bom, gente, vamos lá. A gente abordando o doutrinador, conhecido por Knut, não sei se vocês já ouviram falar dele, né? O aborto natural é uma interrupção da gravidez que ocorre por causa de patologias clínicas, né? Ocorrendo de maneira espontânea, né? Ou seja, não há crime quando ocorre de maneira espontânea, não há crime. Ele também abordou o aborto acidental. O aborto acidental é a cessação da gravidez por conta de causas exteriores e traumáticas, como quedas e choque. Quando se tratar de um aborto acidental, a gente também não pode falar em crime, tá? Agora, a gente tem um aborto criminoso, que é a interrupção forçada e voluntária da gravidez, provocando a morte do feto ou embrião. Quando se trata de interrupção forçada, aí sim, né, responderia por crime, tá? Tem um aborto permitido legal, né, que é a cessação da gestação com a morte do feto, admitido por lei, ok? Que a gente tem também esse aborto, por último que eu falei, o legal, e ele é dividido ainda dentro dele por aborto terapêutico ou necessário e aborto sentimental ou humanitário, tá? Então, um aborto terapêutico necessário é a interrupção da gravidez realizada por recomendação médica, a fim de salvar a vida da gestante, tá? Então, ele trata, o terapêutico é um estado de necessidade de salvamento da vida da gestante, ok? E o aborto sentimental humanitário, que eu comecei a falar com vocês, é aquele autorizado por lei para interrupção da gravidez quando a mulher foi vítima de estupro, tá, gente? Essas questões igual a colega falou aí sobre cefalia, né? Ainda não existe nada que foi determinado pela lei, né? Então, não tem como a princípio, nosso tribunal, né, permitir esse tipo de aborto, tá? Mas por quê? Porque não existe previsão legal, tá, gente? Porque não existe previsão legal. Okay? Alguma de vocês aí, ou de vocês, né, tem homens também no nosso grupo aqui, já passou por uma situação dessa de aborto? Então eu vou continuar aqui, depois a gente conversa, tá? Durante a história do direito ao aborto, sempre se fez presente, né? Era tido por povos e durante épocas como prática comum, mesmo não sendo incriminado, tá? O que poderia repercutir na época, né? Era no direito privado, em outro caso que podia ser castigado também com pena capital. Para os gregos e romanos, o aborto era punido pelo fato que considerava o feto parte integrante da mãe, né? A qual podia decidir sobre o seu próprio corpo. Então, era algo assim já reconhecido desde a da época dos romanos, né? Então, esse aborto ele era realizado por uma mulher casada, de modo a oferecer o marido
ofender, né, de modo a ofender, não oferecer, mas de ofender o marido, ao seu direito à descendência de filhos, né? Na época, ter filhos para os romanos, para os gregos, era algo muito importante. Então, a mulher, quando queria ofender seu marido, estava brava com ele, né? Em vez de mandar ele dormir no sofá, ela praticava um aborto, né? A incriminação em Roma se iniciou punindo o preparo de venenos que eram utilizados em poções amorosas e abortivas. Uma lei de antigamente, a lei de Cornélio, ou lei de Cornélius, ela penalizava quem preparava e quem usava, era castigado com trabalhos forçados, né? Em Minas, seus bens eram confiscados, perdia o direito quando o homem tinha direito à voto, ele perdia esse direito à voto, né? E no caso do aborto, se a mulher desse homem falecesse, esse homem também era condenado à morte, tá? Mais um pouquinho para frente a gente relata aí pela lei das 12 tábuas, né? Ela deixou de mencionar o aborto, então isso, quando ocorria, a consequência era o castigo com pena da qual o marido sofria, né? O cristianismo deu-se início à ação social do aborto. Então, quando a gente fala na história do direito e, e linka essa história do direito à questão do aborto, a gente mais uma vez vê a Igreja Católica tecendo, né, as suas considerações quanto a determinado ato, né, e ela intervindo na história, intervindo no direito, né, principalmente com o cristianismo, né, quando se deu aquelas expansão, né, da Igreja Católica, as cruzadas, as viagens marítimas, né, para desbravar novos territórios. Então, assim, quando isso aconteceu, a Igreja Católica ela foi contrariamente ferrenha ao aborto, porque, querendo ou não, era mais um para ser catequizado, né, para ser para seguir o cristianismo, né? Ainda porque o cristianismo, lá na Idade Média, entendiam que o feto seria um ser com alma, né? E por isso esse aborto foi entendido que quando ocorresse, ele era considerado homicídio, tá? Porque, inclusive, havia uma divergência entre o 40º ou o 60º dia de gravidez, porque os cristãos tinham uma dúvida a partir de qual momento que aquele feto passaria a ter alma, né? Então, como eles não sabiam o momento certo, eles começaram a acreditar que todo feto, né, abominar o aborto de qualquer feto ou considerar que ele seria um ser com alma, né? A primeira vez que o aborto surgiu como crime foi em 1507 e depois em 1532, tá? Onde a pena era o castigo conforme era arbitrado pelos, na época não existiam juízes, mas sim peritos, né? Peritos do direito. Então, esse castigo para o aborto, ele era algo que era determinado por esses peritos, ok?
Na França, durante a Idade Média, o aborto era punido como um crime gravíssimo, com pena de morte, tá, gente? E não havia distinção se esse aborto era espontâneo ou se esse aborto era provocado, tá? A pena era a mesma. Ok, gente? Então, assim, olha para vocês verem, é a mesma época, países diferentes, é tudo diferente, entendimentos diferentes, né? E aí que realmente, quando o pessoal fala cada cabeça uma sentença, realmente a gente tem que respeitar, porque os entendimentos são as mais variadas formas, né? No Brasil, o Código Criminal do Império, lá de 1930, não tinha como crime o fato da própria gestante praticar em si mesmo o aborto, tá? Entretanto, o terceiro que praticasse, que se ele ajudasse essa gestante, ele estaria cometendo crime, tá? E ele era punido com uma pena maior, ok? Ele era punido, né? E quando se tratava de médico, o enfermeiro, essa pena aumentava, tá, gente? É, também, na mesma época, quando a mulher grávida, aí é questão de senso mesmo, né? Ela estivesse em perigo, aí sim o aborto era autorizado, tá? E se a mulher morresse, se a mulher chegasse a falecer, se a grávida, Cíntia, no início, sim, no início a mulher tinha esse direito de abortar, tá? Em 1830, mas se alguém a ajudasse, esse alguém era punido. Se tratasse de médico ou enfermeira, a punição era maior. Em 1940, desculpa, quando a vida da grávida tivesse em risco, aí sim era autorizado, né, que as pessoas ajudassem, que tivesse um apoio médico, um apoio de enfermeira, né, um apoio de alguém nessa época para realizar o aborto. E se desse aborto resultasse também a morte da gestante, o médico, a enfermeira ou quem estivesse ajudando, ele era punido, tá? Então, assim, é um negócio danado, porque a mulher sozinha, ela pode, mas se alguém ajudar, ele é punido. Boa noite, Iva. Boa noite, Flávio. Então, assim, se a mulher, se a, era, oh, desculpa, Flávio, se a mulher tivesse autorização para abortar, e se ela viesse a falecer, né, com essa autorização, subentendia que ela tinha aí alguém para auxiliá-la, se ela viesse a falecer, esse alguém que estava auxiliando, ele era penalizado. Então, assim, é um negócio danado. A pessoa que ajudava estava sempre na mira ali, né? Então, gente, como eu estava falando, a gente tem questão de pessoas que consideram aborto, né? Que estão em prol do aborto e outros que estão contra, né? Quando a gente fala em a gente está falando também no direito da mulher, né? Da vontade da mulher ter autonomia sobre o seu corpo, ok? Pois não, Ana, você quer falar alguma coisa? Não, não, meu microfone que ligou mesmo. Eu Tá. cliquei nele sem querer. Tranquilo. A gente está tendo em vista, né, o direito à vida, constituído de garantia individual, presente no artigo 5º da Constituição Federal, e as demais leis civis que vigoram nos países, né? Nós devemos lembrar que a vida existe previsão legal
E existe punição para quem atentar contra a vida, né? Dessa forma, quando a pessoa também age em legítima defesa ou estado de necessidade para preservar seu próprio direito, né? A lei autoriza, tá? Ou seja, passa a ser considerado um ato lícito. A lei, gente, não pode requerer que alguém que está em estado de risco assim permaneça, né? Pondo em risco sua própria vida, correndo em risco de ambos serem eliminados, né? Aí eu até questiono, será que não seria viável, né, a aplicação dessa legítima defesa no estado de necessidade para preservar a própria vida? Agora, e quando isso se tratar de um estupro, né, que atinge a dignidade e viola o direito à integridade física da mulher, não seria cabível também essa mulher ter um aborto, né, autorizado? Hoje mas antigamente não era, né? Mas para isso ela tem que demonstrar, ela tem que provar para a justiça que realmente foi violentada, né? Mas olha só, tanto que a mulher realmente sofria, né? Porque mesmo sendo violentada, ela tinha que pedir autorização para fazer um aborto, tá? Então, assim, hoje é permitido, mas vamos pensar, na época lá não era permitido, então a mulher era violentada e era obrigada a ter a criança, né? É, eu acho que são questões, assim, que remetem, né, ao direito, a gente pensar na questão do direito, se realmente a pessoa não tem direito à autonomia da vontade, ao direito a decidir sobre o seu próprio corpo, né? Depois a gente até, vocês vão me contar, a maioria da turma são mulheres, né? Vocês vão até me falar qual que é o pensamento de vocês, né? Então, olha só, como eu estava falando, que para manter o argumento de aborto permitido em lei, era necessário a comprovação científica que o feto, que a mulher foi violentada, né? E para isso ela tinha que passar por vários exames e fazer vários documentos para comprovar o fato, né? Então, foi assim que ela conseguia. Então, gente, era algo, ela sofria um abuso e ainda passava por um enorme transtorno, né, para tentar solucionar esse problema enfrentado por ela, tá? Bom, de certa forma, turma, o Estado, em algum momento, né, ele deixa de cumprir a função, né, não sei se em algum momento ou se na maioria dos momentos, né, ele deixa de cumprir sua função de controlar a sociedade e assegurar a vida de todos, né, e às vezes ele opta em preservar a vida de um embrião, deixando de garantir às mulheres qualquer direito à, à vida, né, e às vezes eles permitem que essa mulher, né, que é a mulher violentada, que é a mulher que teve ali uma gravidez indesejada, né, claro, pelos motivos certos, ela possa praticar aborto, né. Bom, e assim, turma, eu vejo, pelo menos eu já vi,
algumas clínicas de aborto clandestinas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso acontecia muito no interior, né, dos estados. Pois é, isso acontecia muito no interior do estado, onde geralmente quem tinha condição de pagar era o pessoal, né, da classe mais elitizada, porque os valores que eram cobrados nessas clínicas eram valores altos, né? E aqueles que não tinham condição de pagar, tinha formas de fazer, né? Tinha métodos clandestinos de fazer, e, né, não tendo solução, eles faziam correndo grande risco de perder a vida, ou até mesmo ficar com sequelas, né? Nesses casos, gente, o Estado deveria ser responsabilizado, né? E, lógico, primeiramente, delegando à família, à sociedade, a formação e proteção da criança e do adolescente, né? E, por último, para o Estado. Essa responsabilidade, em grande parte, claro, vai recair sobre a mãe, né? Mas essa mãe também, ela deveria ter o direito de indispensável aí de opção, né? Questão de o indivíduo é obrigado a ser mãe, é obrigado a ter aquele filho. Não sei, né? Eu não tenho posicionamento formado sobre isso, para ser sincero para vocês. Então, não sei se deveria ser mantido ou se realmente a mulher deveria ter uma liberdade de escolha, né? Porque o que o Estado faz, na verdade, o Estado ele substitui a vontade da mulher, né, a vontade ou direito dela de decidir sobre uma vida e sobre assumir uma prole, né, e passa a forçar, né, passa a cobrar dessa mulher que assuma uma função de preservação da vida e dignidade do cidadão, né, e se ela... O professor, só te interrompendo, assim, Rapidinho. aborto é um tema muito polêmico. Por quê? Polêmico eu falo nesse sentido. Porque, Passado para um tempo, lado, a gente né? concorda e para o outro lado a gente não concorda. E a gente fica naquela, concorda ou não concorda. Quando o senhor coloca a questão da religião da Igreja Católica, a Igreja Católica, ela tem muito isso, ela é contra o aborto, né? Ela é contra o aborto, ela é a favor da vida, porque tem principalmente as questões de religiosos, né? Padres, freiras, irmãs, né? Congregações, todos têm muito contra a vida, porque tem a questão bíblica, né? A questão de Deus entre tudo nesse contexto todo. Então, se Certo. acaba pesando nesse sentido que a Igreja Católica, a partir do momento que a criança, vamos supor assim, materializou, quer dizer, houve a fecundação, materializou, surgiu uma vida. Enquanto a pessoa está para a gente, né, para os religiosos, enquanto está no plano de Deus, está no projeto de Deus, está no sonho de Deus, a partir do momento que de laços, né, de uma relação sexual, né, vamos supor, entre um casal que se amam, ou até mesmo, né, a partir do momento que houve essa materialização, para os religiosos, a questão que foi um desejo que essa criança viesse, que materializou, né? E, então, ela é contra o aborto nesse sentido. E, assim, quando é um aborto espontâneo, ou até mesmo acidental, em que acidente acontece com qualquer um, né, pode acontecer, e a pessoa vir a perder a criança, assim, se torna mais... acaba sendo mais aceito. Mas a partir do momento que a pessoa não teve nenhum aborto espontâneo, não foi por uma patologia, não foi nada disso, e não foi um acidente, não foi nada, e a pessoa
vem, deseja, não, eu quero abortar, não quero ter o filho, porque pensa assim, que a partir do momento que a pessoa manteve uma relação, né, uma relação sexual ali, ela tem que ter na consciência que aquele ato dela, o ato dela que ela fez, vai ter uma consequência. Pode ser uma gravidez ou não uma gravidez. Vamos supor, né? É por isso que a Igreja Católica, ela foi contra o uso de anticoncepcional. Que depois de muitos estudos, a Igreja Católica aceitou o uso de anticoncepcional, né, para que a questão da Igreja Católica era crescei-vos e multiplicai-vos, a questão e pesa muito no Evangelho. E em questão do aborto, é isso, porque a partir do momento que houve um encontro do espermatozoide com o óvulo, né, então, quer dizer, é uma vida, tem uma vida. Então, pesa muito. Então, aí eu sou daquela pessoa que eu penso, sou contra, não sou contra, porque a gente não está na pele da pessoa, principalmente em questão de estupro. Em questão de estupro pesa mais, porque libera ou não libera, autoriza ou não autoriza, autoriza para que aconteça o aborto. Mas em questão de uma pessoa que não foi estrupada, dando um exemplo, não aconteceu nada, foi um ato de uma consequência dela, no ato de que ela mesma quis, teve uma relação, daquela relação houve a consequência que é um feto. Agora a pessoa, não quero, vou lá descartar, vou lá acabar. Por que a pessoa não pensou antes do ato da consequência e não se preveniu? Então pesa muito. Agora a questão do aborto, eu fico a pensar. Meu Deus, a gente nunca viveu uma situação dessa na família da gente, ou poderia ser com a gente mesmo. O que a gente faria? O que a pessoa faria num ato? Ela não estava consciente, ela não queria um ato, foi forçada. Então, pesa muito a questão do aborto, mas em questão, assim, igual eu falei, em questão quando é espontâneo ou acidental, por um acidente, a pessoa perde, é mais aceito. Mas quando é um aborto que a pessoa deseja, né, eu quero abortar, não quero, mas por um ato dela, é um ato a ser pensado, sabe? Então, por isso que o aborto, assim, é algo muito, sei lá, depende de cada opinião de cada um, é uma coisa, assim, que não tem resposta, sabe? É uma opinião individual de cada um. Sim, eu concordo com você, que é a questão da opinião de cada um, né? Mas, querendo ou não, a gente se esbarra em algumas situações, tá, Ana, que a gente realmente, se a gente for parar para pensar, a gente encontra respaldo, né, para as atitudes dos abortos, né? De certa forma, eu acredito que o aborto, dependendo do aborto, tem que ser realizado mesmo, né? Mas eu entendo também que existem alguns abortos que são necessários, tá? Então, assim, cada um tem sua livre ideologia, né? Cada um tem direito de pensar e entender da melhor forma que lhe convier, mas a gente não tem como deixar de chegar na pergunta, né? A mulher realmente tem autonomia para decidir sobre o seu corpo, ou o Estado é que decide sobre isso, né? Então, olha só, se você for pensar, o feto é uma parte da mulher durante um tempo, depois ele não é mais, né? Como a Igreja Católica mesmo diz, ele passa a ser um ser de alma, né? Então, assim, quanto ao corpo da mulher, quanto à dignidade da mulher, não tem que ser respeitado, também está na Constituição, né? Mas quando se trata da vida, muitas vezes ele não é respeitado, a vontade dela não é respeitada. E aí que vem os questionamentos, né? A mulher tem ou não tem autonomia sobre o seu corpo? Quando se trata de matéria de aborto, é o Estado que vai regulamentar, né? Então, assim, certamente vão ter alguns entendimentos diferentes do seu, tá? E isso é normal numa sociedade
que a gente vive, cada um pensa de uma forma, tá bom, Ana? Mas eu te entendo, não acho que você está errado de forma alguma, tá? Não acho que você está errado. Mas também quem defende o aborto, provavelmente ele tem alguma fundamentação para isso, né? Então, assim, eu te entendo, né? Mais ou menos a minha linha também, mas eu acho que a gente tem que ter fatos e fatos, porque existem fatos em alguns casos que realmente eles têm que ser autorizados para que essa mulher não seja até mesmo penalizada futuramente, né? Não, não, eu te entendi. A pessoa, ela é livre para decidir, né? Com certeza. Eu acho que Entre aspas, né, Ana? Porque, assim, Deus fez o ser humano livre. Deus não colocou entre ninguém, aspas, né? entre Olha aspas. só, Livre que eu é, falo entre aspas, né? Dois caminhos porque para seguir, o bem ou o mal. a mulher, nesse caso, se ela, dependendo do aborto que ela cometer, ela pode ser penalizada. É. Então, assim, o que eu estou colocando aqui é o seguinte, a mulher, nesse caso do aborto, ela não tem total autonomia sobre o seu corpo. Concorda comigo? Eu concordo, mas a gente for olhar para um lado, igual eu falei, há atos que o ato da pessoa vai gerar uma consequência. Então, a pessoa tem que pensar muito naquilo que está fazendo, porque Sim. depois vai ter uma consequência, vai ser uma vida. A pessoa está preparada para gerar uma vida? Se ela não está preparada para gerar uma vida, ela tem que pensar nas precauções. Então, assim, é algo da pessoa, não no estupro, estou falando nesse sentido, mas algo que vai causar, a pessoa vai perder a vida, é algo que está colocando a vida da pessoa em risco, é algo também a ser pensado, entendeu? Claro. Assim, se a pessoa está entre a vida e a morte, vai salvar, entra naquela questão lá que a Linda colocou, salvar a mãe ou salva o bebê? Da eutanásia, plantão passado, salvar a vida ou salva o bebê? Quer dizer, as pessoas vão pensar, pelo modo de pensar, não, a mulher ela é fértil, está nos seus momentos de fertilidade, de produzir. Então, ela perdendo esse, ela pode ter mais. Mas e aí? É algo muito assim. É algo que eu sabe, eu às vezes não prefiro nem dar opinião, assim, porque é algo que a pessoa tem que, sei lá, depende da pessoa, já tem que estar vivendo na pele, entendeu? Entendi, claro. Isso não tem como, né? Isso aí, como eu disse, depende de cada fato, né, que ocorrer, ele é diferenciado. Então, assim, depende muito do que acontece para a decisão ser tomada, né? Tá? Ô, gente, já são 8h23, eu vou finalizar aqui, né? Só vou falar mais um pouquinho e finalizo. E hoje eu vou fazer chamada, tá bom, gente? Hoje já é no sistema novo e vou fazer chamada, ok? Então, olha só, para a gente finalizar esse bate-papo nosso, né? Tendo em vista o direito à vida como um direito primordial sem o qual o direito terá valia, né? Entendo que a questão do nascituro, né, de certa forma, ele se enquadra dentro dos aspectos e fundamentos que asseguram as normas, né? Embora tal direito não seja absoluto, né? Acredito que o aborto também se enquadra entre os preceitos onde o Estado, dentro de suas atribuições, pode fazer cessar a vida ou pode também determinar que essa vida permaneça, né? A dignidade, gente, da pessoa humana, ela assegura que todos terão direito a uma vida digna, né? Agora, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, e aí, enfatizando aquela situação que, agora eu já não me lembro mais qual foi o colega de vocês que colocou da hidrocefalia, né?
E aí, gente, a pessoa que não tem condição, né, de cuidar de uma criança, infelizmente, ela engravidou, né, e claro que se for de forma criminosa, ela pode pedir amparo judicial, né, e, então, o que que acontece? Quando se trata de uma questão social, será que essa pessoa, né, é obrigada a ter essa criança e os dois passarem por problema, né, passarem por dificuldades, é, onde o Estado não dá, né, não provém, o Estado não dá nenhuma condição de melhoria, né? Então, assim, são fatos também que a gente chega a pensar, será que realmente esse direito à vida ou o direito de direito, né, o direito à vida, o direito dessa mulher, né, na autonomia que ela tem sobre o seu corpo, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que analisar, porque a Ana muito bem colocou, né, a situação do ser humano, mas a gente tem que pensar também que o Estado não ampara, né, não ampara um ser desprovido de com um problema social, né, com um problema financeiro social, né. Entendo que tem muita gente que é adepta à legalização do aborto, né, e esses adeptos, lógico, eles devem enfatizar a discriminação, desculpa, a dignidade descrita é, em defesa de sua ideologia, né, e utilizando, por exemplo, a questão dos abortos clandestinos, mas compreendo que a legalização do aborto também não diminui os problemas causados à mulher, que sejam eles físicos ou psicológicos, né? Então, assim, de qualquer forma, essa mulher abortando, ela vai trazer algum problema psicológico. Então, assim, gente, é difícil pensar que uma sociedade onde o direito evolui, onde nossos antepassados, né, como eu falei aqui um pouquinho da história do direito, eles tiveram a oportunidade de se defrontar com mais injustas e desumanas leis em busca da dignidade humana, né? E nos dias atuais, o direito progrediu a ponto de querer calar aqueles que nem ao menos têm como se defender, né? Então, às vezes eu acho que os amantes do direito aí, o pessoal, os juízes, os doutrinadores, os legisladores, principalmente o legislador criminal, ele, né, que versam sobre a lei criminal, eles deveriam enfatizar e esclarecer ainda mais sobre esse tema, né? É lógico que se um paciente chega lá no hospital, provavelmente ele não está pedindo ali um auxílio para o médico fazer o aborto, né? A não ser que ele chegue com uma ordem judicial para um aborto criminoso, ok? Então, quando se tratar de outra modalidade de aborto, né, espontâneo criminoso, né, quando o aborto for cometido, né, for ocorrer pelo fato da mulher ter sido vítima de um estupro, de algo, né, contra a dignidade da sua vida, a lei autoriza, e se for aborto espontâneo, né, está permitido também, né, então nesses pontos elas chegam a procurar os hospitais porque é o melhor local para atendimento, né. Agora, certamente, a mulher que vai fazer um aborto ilegal, ela nunca vai procurar um hospital porque ela sabe que ela vai ser denunciada, né, gente? Então, assim, é algo para a gente pensar,
Eu sei que existe entendimentos divergentes, né? Cada um pensa de uma forma, né? O nosso direito, ele não esclarece, ele só deixa, faz menção às penalidades quando se trata de algo criminoso, né? Então, o que eu tinha para dizer seria isso. Terceiro horário, a gente volta a bater um papo, né? Vamos tentar linkar isso que eu falei hoje com o que eu falei na semana passada sobre a eutanásia, porque ambos estão diretamente interligados com a dignidade humana e o direito à vida, todos dois previstos, né, e garantidos pela Constituição Federal. Tá bom, gente? Se tiver alguma dúvida, vamos esclarecer no terceiro horário. Agora eu vou fazer uma chamadinha rapidinha e a gente já libera vocês para o intervalo, tá bom? Pode falar, gente. Não? Pode. Pode. Sou todo ouvidos. Olá, turma. Posso começar? Então, vamos lá. Ana Maria. Presente. Andreso. Presente. Carlos Roberto Reis Júnior. Cassiane. Presente. Cíntia. Cleusa. Carlos está presente, você viu? Quem? Carlos está presente. Vi, eu estou acompanhando o chat que tem. Cleusa. Presente. Cremilda. Aqui, professor. Deise. Daniel saiu, né, gente? A Deise acabou de entrar, ó. Alguém avisou para ela. Daniele. Danúbia. Dilma. Edjane. Elivânia. Eu vi a Elivânia aí. Fátima. Fernanda. Flávia. Presente, professor. Geislaine. Olha lá, tá vendo? Vai acontecer isso mesmo. Vai cair tudo. Geislaine saiu, professor. Olha lá, Ah, ela saiu. Gleidson. Calma, Lucileia. Gente, quem eu não falar o nome, me fala no final, que eu tenho que informar lá no sistema aula, tá? Yolanda. Me fala no final, por favor. Iva. Iva, eu vi ela aí. Janaína. presente, professor. Jane Iva. Cristina. Ok. Juliana. Juliana Carvalho.
Juliana Carvalho, tá aí não? Kelly. Késia. Larissa Arielle. Presente. Larissa de Souza. Leidiane. Linda. Presente. Lucas Felipe. O Lucas eu não vi ele hoje, não. Lúcia Ferreira. Luciana Augusta. Luciana Cristina. Luciana Cristina, eu vi ela aí também. Lucileia. Estou presente, professor. Ok. Miller. Rayane. Rafaela. Ronilda. Presente. Silvana. Silvana estava aí. Thaís. Entrou agora, né, Thaís? Avisaram a Thaís também da chamada. Valdilene. Professor, a Deise está pedindo para o senhor aceitar ela aí. A Deise estava aqui agora. Sei não, tá pedindo para aceitar aí de novo no grupo. Tá caindo toda hora. O meu já caiu 2 vezes. Mas a Deise está aqui dentro. Ó. Não tem como eu aceitar. É que eu vou excluir ela então, pede ela para entrar de novo. Pronto, pede para acessar de novo. Valdilene, né? Verônica. Vitor. Acho que essa Valdilene também, acho que saiu, professor, se for do 4º período. Saiu. Só tem uma Valdilene aqui. Vinícius. Vinícius não veio hoje, não? O Albert. O Albert também nunca assistiu minha aula. O Alisson. E Vanderlei. Beleza. Ô, turma, por favor, quem eu não falei o nome, coloca aí para mim o nome completo para eu mandar agora lá para o sistema aula, para que eles coloquem o nome de vocês no sistema novo, ok? Professor, Pois não. a Rafaela Daiane, ela tá chegando do serviço, que ela mandou informar aí. Acho que ela não entrou por causa disso. Entendi. Entendeu? Entendi. Professor, Oi. meu nome está aí na lista? É Elisângela. Já deixa eu conferir aqui. Eu acho que eu não falei seu nome. Aí eu preciso do seu nome completo. Não, eu falei Tá, Edjane e Elivânia. Realmente o seu nome não está aqui. Coloca seu nome completo aqui no chat para mim, que eu já vou mandar para lá agora. Professor, o meu também não tá, não. Qual que é seu nome? Thaís Rodrigues Alves de Oliveira. Thaís está aqui, você entrou agora. Foi.
Você entrou agora. O pessoal te avisou que você estava tendo chamada, você entrou no site. Pois é, então tá, obrigada. Então tá. Professor, estou colocando aí meu nome, tá? Faz esse favor. Gente, mais alguém além da Elisângela? Eu, Fernanda, coloquei meu nome aí já, professor. Fernanda, você colocou o nome todo? Coloquei. Eu chamei Fernanda, não chamei não. Juliane também, professor. Juliana, eu não chamei. Qual que Fernanda que é? Fernanda de Cássia. De Cássia Garcia, tá aqui. Uai, escutei meu nome, não. Não, falei aqui, Fernanda de Cássia Garcia, tá aqui. Deixa eu ver aqui pelo que vocês colocaram. Fernanda tá aqui. Elisângela realmente não tá. Lucileia está aqui. Opa. Lucileia está aqui. Vamos ver aqui quem mais. Cremilda, já falei. Cremilda está aqui. Silvane está aqui. Thaís, já falei. Edjane, falei. Só Elisângela mesmo, gente. Mais ninguém que eu deixei de falar? Não, né? Professor, Juliane. Ah, Juliane. Juliane, não falei. Juliana Carvalho e Juliana da Silva. Não, Juliane Costa de Azevedo. Põe aí para mim seu nome, por favor, que realmente eu não consigo, não. Já colocou? Já coloquei. Sou aluna de gestão hospitalar, coloquei. Deixa eu ver se eu acho seu nome aqui. Eu mando de novo, qualquer coisa. Sim, já achei. Perfeito, obrigada. Nada. Ô, professor. Sim. Como que eu consigo falar com você depois? Porque eu fui muito, muito, muito mal na prova. Aí eu queria ver se você podia me dar uma revisão. O que é o mal na prova? Acho que eu tirei 17. Ou menos. Tá bom, hein? Não sei, eu não lembro. Você consegue falar no WhatsApp ou no meu e-mail. Tá, vou te mandar no WhatsApp, então. Obrigada. Nada. Então tá, vamos parar aqui um minutinho e a gente volta às 9 horas para a gente bater um papo, ok? Abraço para vocês.